O Chevrolet Volt, mais uma das grandes apostas da General Motors no mundo e que já é vendido lá nos Estados Unidos, está aqui no Brasil, infelizmente apenas para algumas ações promocionais, mas foi o suficiente para a gente poder experimentá-lo em diferentes situações. O Chevrolet Volt é vendido desde o ano passado com absoluto sucesso e, naturalmente, com subsídio do governo norte-americano para que ele tenha um preço na casa dos $31.500. E no primeiro contato, dá para notar uma dose futurista, como acontece com o Leaf, o elétrico da Nissan. Mas no caso do Volt, o visual está muito mais próximo da nossa realidade. Isso porque o Volt tem linhas muito modernas, assim, né? Ele tem uma carroceria mais encorpada, não é muito alto, ou seja, traz um conjunto que oferece bastante apelo de esportividade. Desenho que, como é de se imaginar, foi todo pensado para trazer a maior eficiência possível na aerodinâmica. Por isso, a grade dianteira fechada, defletor de ar na traseira e até os pneus, que apesar de serem mais largos, foram desenvolvidos para oferecer menos atrito com o chão e facilitar a rolagem. Do lado de dentro, também nada de sustos com itens futuristas, mas claro, o conjunto de instrumentos é todo digital, com muito mais informação do que encontramos num carro comum, como um gráfico com uma bolinha verde que sobe e desce quando aceleramos. O segredo é mantê-la no meio para garantir economia. Depois, tem ainda mais informação na tela de 7 polegadas no meio do painel, dos detalhes do trabalho dos motores até as configurações de som, navegação, etc. Mas é tudo, porque no mais, o acabamento é o mesmo encontrado em um bom carro com vocação familiar, já que a carroceria não é pequena. Então você encontra assim bastante conforto aqui dentro, mas para 3 passageiros. Observe o seguinte, aqui atrás os bancos são individuais e isso já é resultado do projeto deste carro, que traz aqui um túnel central bastante alto, que é onde está alojado parte das baterias. A situação só não é melhor para as pessoas mais altas, porque o teto aqui é mais rebaixado aqui atrás e pode incomodar na cabeça. Sim, mas o que encontramos no Volt quando assumimos o volante talvez seja a pergunta mais instigante. E o Volt, não dá para esquecer, já esteve envolvido numa pequena polêmica. Afinal, falamos de um carro elétrico ou híbrido? Talvez a resposta seja nenhuma das alternativas, pois como a própria Chevrolet argumenta agora, o Volt é um carro movido a energia elétrica de autonomia estendida. E essa discussão surgiu porque ele utiliza também um motor a combustão, mas que, preste atenção, nunca traciona o carro diretamente. Ele existe somente para acionar um terceiro motor, que na verdade é um gerador elétrico e que entra em ação quando as baterias de íon lítio descarregam. E nesse momento aqui em que você quer ligar o Volt para colocá-lo em movimento, aí sim você pode considerá-lo como um carro 100% elétrico, porque não tem nenhuma interferência de chave aqui. No máximo é você apertar esse botão com o pé no freio e vai perceber um sinal luminoso e um pequeno alerta sonoro para saber que o carro está pronto para ser colocado em movimento. Mas é preciso que o chaveiro que destrava as portas esteja no interior do carro para que o sistema de partida seja liberado. Já com ele em ação, seja utilizando a carga das baterias ou contando com o motor a combustão para gerar energia, a alteração é praticamente imperceptível para o motorista. Assim, o desempenho é uniforme e o resultado é um carro bom de dirigir. Muito esperto porque tem muito torque disponível em qualquer situação e por isso tem uma capacidade de retomada digna de modelo esportivo. E para fechar, no caso dele, com capacidade para gastar nada de gasolina se for utilizado para trajetos curtos, ou fazer médias empolgantes de consumo de combustível se você precisar dele para uma viagem longa. Ponto fraco ainda é o alto custo e a dependência de subsídios governamentais para chegar ao consumidor. E em nosso país, por hora, isso tem pouca chance de acontecer.
É o Chevrolet Volt, você viu aí, apesar da sua proposta um tanto futurista, é um carro que se aproxima muito dos modelos que nós temos hoje aí em nossas ruas. E vale o destaque, independente desta certa polêmica, se ele é um carro elétrico ou híbrido, é que ele traz mais uma interessante solução para que a gente dependa cada vez menos da gasolina, do combustível fóssil e ainda poluindo muito menos o nosso ambiente.